Olá, professores, professoras, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de recuperação e aprofundamento da Secretaria Estadual de Educação. E eu sou a professora Creuza, trabalho na rede estadual há muitos anos, já trabalhei muito tempo com formação de professores, mas agora eu estou em sala com o 5º ano, assim como vocês, né? Não é? É um grande desafio estar enfrentando essa nova etapa, e que era tão bem feita pela Rafaela, a quem agradeço e desejo boa sorte, né, nessa nova etapa que ela se encontra. E já vou fazer aqui a minha autodescrição. Eu tenho cabelos e olhos castanhos, estou utilizando uma blusa preta, e no fundo eu tenho uma parede na cor palha, tá bem? Eu vou compartilhar com vocês, então, o nosso trabalho de hoje e vamos dar início à nossa formação. Essa conversa de hoje, ela tem como foco discutir a sequência didática 6 de língua portuguesa, do Aprender Sempre, explorando algumas atividades e o trabalho didático que elas convocam e permitem. Antes de mais nada, gente, é muito importante que vocês possam acessar o material do Aprender Sempre. Aqui nesses slides, vocês poderão acessar os cadernos do professor e do aluno por meio do link que direciona você automaticamente para o site da IFA, ok? A retomada e o estudo do conteúdo dessa transmissão, por exemplo, durante a TPC, ficarão mais fáceis se vocês estiverem aí com o material em mão, porque dá para anotar, fazer as marcações, e já é um estudo, né, antecipado. E eu sei que, às vezes, não é possível, né, vocês acessarem o site ao mesmo tempo em que estão no aplicativo. Por isso, todas as vezes que eu for falar de alguma atividade, haverá um print aqui na tela. Agora, sugiro que peguem aí os seus cadernos de bordo, aquele que você faz seus registros nas ATPCs, que tomem notas, né, sobre nossa conversa, porque isso vai favorecer o seu estudo, o seu planejamento para o trabalho desta sequência. Vale lembrar que o nosso encontro de hoje, nós estamos estudando uma sequência didática com antecedência, né? Que ainda não demos início na sala de aula, assim como vocês, eu também não a iniciei, e isso não é por acaso, né? Nós fazemos dessa forma para possibilitar a primeira aproximação com as aulas e suas atividades, de modo que possamos prever ajustes e planejar encaminhamentos e as intervenções. Então, vamos conhecer os objetivos do encontro de hoje? Para iniciar essa formação, precisamos compartilhar, né, os objetivos que buscaremos atingir, que é conhecer a sequência didática 6, fato e opinião, lendo e comentando textos jornalísticos digitais, que é tão importante, né, nos dias atuais, considerando seus propósitos comunicativo e didático. Analisar algumas atividades propostas na sequência didática a partir das habilidades envolvidas e discutir encaminhamentos para o planejamento do trabalho didático lá na sala de aula. No slide, vocês podem observar a organização desse nosso encontro. Vamos acompanhar rapidamente a nossa agenda? No primeiro momento, nós vamos conhecer as aulas que estruturam a sequência didática 6,
de língua portuguesa e as atividades que as compõem, de modo a explicitar os propósitos didático e comunicativo dessa sequência. No segundo momento, poremos uma lupa em algumas atividades, a fim de compreender como elas promovem o desenvolvimento de determinadas habilidades essenciais. Finalmente, no terceiro momento, nós traremos algumas sugestões para o trabalho didático na escola durante a TPC. Vamos em frente. Bem, dando início ao primeiro momento da nossa agenda, do nosso encontro, em que conheceremos as aulas que estruturam a sequência didática 6 e as atividades que as compõem. Temos aqui aulas 1 e 2, conhecendo a sequência e explorando jornais digitais. Temos 5 atividades nessas aulas 1 e 2, e a primeira é participar de uma roda de conversa para expor seus conhecimentos prévios sobre a necessidade de se informar, de se comentar por meio de jornais online. A 2 é ler um verbete sobre os jornais online e responder questões sobre o texto. Aqui na atividade 2, ficaria mais interessante e promoveria mais aprendizagens se o jornal online pudesse ser observado pelos estudantes, enquanto eles respondem e refletem sobre as questões. Por isso, se houver a possibilidade aí em sua escola, projete um jornal online para esse momento. Na atividade 3, que é elencar jornais impressos e online que conhecem, também seria interessante que os estudantes percebam que alguns jornais impressos têm suas versões online. Destaque isso para eles. Se possível, demonstre mostrando os jornais em suas versões impressas e digital. Em suas versões impressas e digitais. Na atividade 4, explorar alguns jornais online para perceber como se organizam. E na 5, coletivamente, completar um quadro comparativo entre jornais impressos e online. Nessa atividade 5, coletiva, nós temos que ressaltar e comentar com os estudantes quais são os critérios de comparação nos jornais impressos e online que usarão, como os gêneros que circulam neles, como se organiza e como podem ser enviados comentários. Na aula 3, lendo uma notícia colaborativamente, a atividade 1, responder perguntas de opinião pessoal. Por que as pessoas leem jornais? A 2, responder pergunta que aciona conhecimento prévios sobre jornais, trazerem fatos ou opiniões. E na 3, ler o título, o olho da notícia, observar a foto e antecipar o conteúdo que será tratado. Nesta aula 3, o emprego de diferentes estratégias e procedimentos leitores. Cabe ressaltar nessa aula 3 o emprego de diferentes estratégias e procedimentos leitores. Os estudantes acionarão conhecimentos prévios, elaborarão antecipações e, durante a leitura, farão paradas estratégicas, momento esses em que o professor lançará perguntas. Vamos agora, então, para a aula 4, analisando e comentando a notícia lida. Na atividade 1, retomar, reler a notícia e preencher um quadro com informações extraídas dela. Na 2, indicar que as informações registradas no quadro que estão no primeiro parágrafo e relembrar o conceito de lead, não é? Na 3, registrar quais informações se encontram nos demais parágrafos.
E na 4, comentar por escrito a notícia lida e explorada. Nesta atividade 4, desta aula 4, é importante destacar que os estudantes já fazem o primeiro comentário por escrito, orientado por algumas questões que os apoiam a refletir sobre o que poderiam comentar. Além disso, as atividades 1, a 2 e a 3 permitirão que os estudantes percebam ou relembrem, já que se trata aqui, né, de um 5º ano, que é uma espécie de resumo da notícia no primeiro parágrafo, o lead, e que os demais parágrafos costumam conter um detalhamento das informações principais, o que, quando, como, quem, que já foram aí trazidas, né, pelo primeiro parágrafo. Aula 5. Analisando comentários sobre a notícia lida. Então, nós temos aqui 4 atividades nesta aula 5. A1, ler 3 comentários sobre a notícia lida e explorada anteriormente. Na 2, comparar os comentários registrados em uma tabela, se eles trazem um fato novo ou uma opinião. Nesse caso, qual é a opinião e o que o leitor defende? Na 3, opinar sobre os comentários lidos. Qual é o comentário mais relevante e por quê? Na atividade 4, analisar as conjunções presentes nos comentários e identificar o tipo de relação que estabelecem, se é de oposição, de adição, de finalidade. E nesta aula 5, é importante ressaltar que na atividade 4, os estudantes realizam uma análise linguística. No caso, uma primeira reflexão sobre as conjunções presentes nos comentários dos leitores. Por se tratar de textos que trazem opiniões, ou seja, textos de orientação argumentativa, é bastante importante que os estudantes comecem a perceber que existem palavras, no caso as conjunções, que estabelecem relações entre as frases, relações essas que podem ser de oposição, de concordância, de ponderação, que são movimentos discursivos presentes em texto de opinião. Na aula 6, né, que é lendo e comentando uma reportagem, aqui temos 5 atividades. Na primeira, eles vão opinar sobre o Halloween ser comemorado no Brasil. Na 2, que é um assunto aí, né, que gera muita polêmica às vezes, né? Na 2, ler um comentário, um texto expositivo sobre o gênero reportagem. Na 3, ler colaborativamente uma reportagem sobre a relação entre Halloween e o folclore brasileiro. Grifar as opiniões presentes no texto. Na atividade 4, vão comentar oralmente o texto, indicar os trechos com os quais concorda e discorda, e também justificar a opinião. Na atividade 5, vão responder questões que exploram a compreensão da reportagem, sobretudo em relação à opinião de especialistas ouvidos. Nesta aula 6, gente, propõe-se uma leitura colaborativa da reportagem que, portanto, contribui para a compreensão do texto, né? Os alunos precisam desse apoio. Indica que os estudantes teçam comentários orais sobre o que leram e, por fim, analisam as opiniões trazidas na reportagem pelos especialistas. Ou seja, os estudantes poderão perceber que os especialistas se baseiam, eles opinam baseando-se em seus estudos, e isso prepara os aprendizes para o comentário que terão que escrever. Colegas, professores, no caderno do professor, na aula 1, há uma indicação de uma videoconferência com a Thelma Vaz, a Kátia Brackley, né? Tão conhecidas aqui pela nossa rede, que vale a pena assistir,
pois ela nos dá elemento que nos ajuda a sustentar a nossa prática em sala de aula. Caminhando aqui para a aula 7, que é selecionando notícia ou reportagem para ler e comentar por escrito, são apenas 3 atividades, mas a 1 participar de uma roda de conversa sobre os comentários das notícias e reportagens. A 2, pesquisar uma notícia ou reportagem online para comentar, guiando-se por um roteiro. Na atividade 3, registrar as informações sobre o texto escolhido, título, assunto, o jornal, a data, homepage. Nessa aula 7, né, vale observar que ela traz a primeira etapa, que ela traz uma primeira etapa, um primeiro passo para que os estudantes terão que fazer no final dessa sequência, que é comentar oralmente ou por escrito uma notícia, uma reportagem digital. Durante a pandemia, gente, foi essencial, né, que o trabalho se debruçasse sobre os jornais online. Atualmente, em que as aulas, né, ocorrem presencialmente, seria possível adaptar, né, ou estender as atividades dessa sequência e realizá-las também com jornais impressos. No entanto, cada vez mais, o que acontece? Como que nós lemos hoje, né? Os leitores preferem a leitura dos jornais digitais, mesmo podendo ter ou acessar os impressos. Por isso, seria mais interessante, mais próximo das práticas sociais reais de leitura de jornal, que o trabalho com jornais digitais seja mantido. Agora vamos para as aulas 8 e 9. Estudando o texto escolhido para poder comentá-lo e planejando a escrita. Também são 3 atividades. A atividade 1, reler o texto escolhido e destacar os principais pontos. Na 2, é uma roda de jornal, que é compartilhar com os colegas o texto escolhido, qual o seu título, onde foi publicado, quem o escreveu, qual o assunto e por que o escolheu. Na atividade 3, planejar o comentário indicando os fatos que mencionará, a opinião que expressará e os argumentos que sustentarão essa opinião. Nessas aulas, né, primeiramente, os estudantes precisarão lançar mão de estratégias e procedimentos leitores, como grifar, tomar nota, para sintetizar os principais pontos do texto escolhido. Depois, apresentarão oralmente aos colegas, explicitando por que escolher esse texto. E, finalmente, planejarão o comentário, contando os fatos, a opinião e os argumentos. Discutiremos essa aula no segundo momento aqui da nossa transmissão. Vamos, então, para a aula 10, que é escrevendo, revisando e postando o comentário, finalmente, né? Também são 3 atividades. A atividade 1, escrever a primeira versão do comentário a partir do planejamento, considerando o emprego das conjunções. Na atividade 2, reler comentário para revisá-lo, buscando que o texto fique objetivo, com argumentos que sustentem a opinião e de acordo com as regras normativas de emprego da língua, não é? Na atividade 3, postar o comentário na página onde está publicada a notícia ou reportagem selecionada. Penso, né, que é importante destacar nessa aula 10 o procedimento de revisão, que será realizado pelos estudantes. Notem que não se trata de uma revisão básica que incide sobre a clareza do texto ou sobre aspectos normativos como ortografia e pontuação.
Naturalmente, esses aspectos também são fundamentais em qualquer revisão, sobretudo numa turma de 5º ano. Mas o que é interessante aqui é a ênfase em um ponto de vista sustentado por argumentos e no emprego dos conectivos, bem como os cuidados que vão garantir que a publicação do comentário seja viável. Bem, colegas, professores e professoras, acabamos de passar em revista as 10 aulas que compõem essa sequência didática 6. Então, agora, eu os convido para uma reflexão. Por favor, registrem aí em seus diários, né, de bordo, suas ideias sobre essas 2 perguntas. Qual o propósito comunicativo dessa sequência didática? E qual é o propósito didático dela? Vamos lá, eu destinarei 1 minuto para que façam suas anotações, e daí nós voltaremos a conversar. Muito bem, deu tempo aí de pensar nas perguntas? Vamos falar sobre elas? Bem, qual é o propósito didático? O que os estudantes poderão aprender com essa sequência? Eu penso que o propósito didático foi o de favorecer a aprendizagem da elaboração de comentários opinativos, sustentado por argumentos adequados, articulados pelos operadores argumentativos corretos, ou seja, que estabelecem as relações de sentido pretendidas, que podem ser de oposição, de ponderação, de adição, de conclusão. Naturalmente, para chegar a esse propósito didático, se valeu de várias aulas em que o professor e os estudantes se dedicaram a leituras colaborativas que favoreçam a compreensão dos textos jornalísticos lidos, não é? E com relação ao propósito comunicativo. Então, considerando a descrição das aulas e das atividades, podemos afirmar que o propósito comunicativo dessa sequência didática é o de simular práticas sociais reais, né? Que existem, que fazemos com tanta frequência, que envolve a leitura de jornais, nos quais, além de ler, os leitores comentam oralmente ou por escritos as notícias e as reportagens lidas. Vamos dando continuidade à nossa conversa, já entrando agora, né, no próximo momento aqui da nossa formação. Até aqui, nós conhecemos as aulas que estrutura a sequência didática 6 e suas atividades. Chegou a hora de colocarmos uma lupa sobre algumas delas e refletirmos sobre como elas contribuem para o desenvolvimento de algumas habilidades. Então, iremos conhecer em detalhes e analisar algumas atividades dessa sequência didática 6. As escolhidas aqui foram as 8 e 9, estudando o texto escolhido para poder comentá-lo e planejando a escrita.
Ou seja, são aquelas aulas nos quais os alunos terão que planejar o que leram, né? O que leram na aula anterior. Neste primeiro momento, né, na atividade 1, as aulas 8 e 9, os alunos deverão reler a notícia ou a reportagem que selecionaram na aula 7, porque irão apresentá-la, né, aos colegas. Assim, para se prepararem para essa apresentação, eles devem tomar nota dos principais pontos e, para isso, precisarão lançar mão de estratégias leitoras e de habilidades de compreensão leitoras para grifarem ou copiarem, por exemplo, em post-it, né, as principais informações do texto, bem como elaborar o que mais chamou a atenção deles naquela matéria. Há de se destacar, além disso, o procedimento leitor de grifar, sublinhar, que é especialmente importante em textos informativos, pois exige que o leitor compare informações a fim de grifar, destacar apenas as centrais, deixando de fora, sem grifar, né, as informações secundárias. Assim, embora pareça uma atividade simples, reler o texto ou tomar nota dos principais pontos, não é. Ela vai exigir estratégias e procedimentos leitores dos estudantes. E como prossegue essa aula? Vamos conferir? Na atividade 2, os alunos irão compartilhar com os colegas a notícia ou reportagem que selecionaram e terão que indicar aí o título, onde foi publicada, quem escreveu, quando foi escrita, qual o assunto principal e o que mais chamou sua atenção. Notem que, para informar o assunto principal, os estudantes terão de ter generalizado as informações do texto lido. Ou seja, observamos mais habilidade de leitura em ação. Essa roda, né, Essa roda tem ainda a potência de favorecer o emprego da linguagem oral em situação mais formal de uso. Não é uma mera conversa, é uma apresentação de um texto, o que contribui para o desenvolvimento da oralidade. Se considerarmos que, ao final dessa sequência didática, eles poderão fazer um comentário oralmente, essa oportunidade de usar a linguagem oral é bastante bem-vinda e indicada. Por fim, é muito importante que vocês, professores e professoras, incentivem os estudantes a comentarem as notícias ou reportagens apresentadas. Esse exercício de comentar oralmente irá apoiá-los quando tiverem de escrever seus próprios comentários. Vamos, então, conhecer a última atividade desta aula. Por fim, né, aqui, a atividade 3, que convida os estudantes a planejarem seus comentários. É fundamental, professor, professora, que você apoie sua turma neste momento, retomando com ele os principais aspectos desse texto, ou seja, o que eles devem caracterizar. O fato noticiado deve expor uma opinião. Ou seja, que eles devem caracterizar o fato noticiado, devem expor uma opinião, que pode ser de concordância ou discordância, do que trouxe o texto comentado e sustentá-la com argumentos. Se possível, leia para eles cartas de leitor presentes nos jornais, em que os leitores fazem comentários a fim de repertoriá-los. Explique que, neste momento, eles podem planejar o texto em tópicos, uma vez que escreverão na próxima aula. E quais as habilidades cujo desenvolvimento é favorecido por essas atividades que discutimos? Vamos conferir? Vejamos, então, as habilidades, né, que são favorecidas, que as aulas anteriores favorecem. Nós temos aí a do quarto ano, a LP14, temos aqui
a habilidade do quarto ano, a LP 14, identificarem notícias, cartas de leitor, comentários, posts, entre outros textos da vida pública, fatos, participantes, local e momento, tempo da ocorrência do fato, assunto comentado. Para apresentar a notícia ou reportagem aos colegas, os estudantes precisarão justamente identificar seus pontos principais. E, por isso, a atividade 1 favorece essa habilidade. A outra habilidade, que também é do quarto ano de língua portuguesa, a 15B, que é distinguir fatos de opiniões, sugestões de leitura de diferentes textos do campo da vida pública, notícias, carta de leitor, comentários, posts. Para comentar a própria notícia ou reportagem selecionada e para comentar o texto apresentado pelos colegas, os estudantes terão que exercitar a distinção entre fato, trazido pelo texto, e opinião, que deverá constar de seu comentário. Trata-se, assim, de uma habilidade exercitada tanto na atividade 2 quanto na 3. E a última habilidade aqui, esta do quinto ano, que é a LP 7, compreender na leitura de textos o sentido do uso de diferentes conjunções e a relação que estabelecem na articulação das partes do texto, que é de adição, oposição, tempo, causa, condição e finalidade. Essa habilidade também foi favorecida em aulas anteriores, em que foi realizada a leitura colaborativa de notícias e reportagens. Na atividade 3, porém, em que os estudantes farão o planejamento de seus comentários, será importante que eles considerem a orientação argumentativa que darão a eles. Concordância, discordância ou ponderação em relação ao fato comentado. Em função disso, terão que decidir os operadores argumentativos que usarão para estabelecer a relação entre as partes do texto. Vamos, então, agora, pensar um pouquinho. Por que vocês acham que eu escolhi tratar com vocês das aulas aqui, com as aulas 8 e 9? Qual é a relação entre elas? Bem, eu escolhi apresentar e discutir com vocês as aulas 8 e 9 porque elas demonstram a importância que essa sequência didática ter construído para o desenvolvimento de estratégias de leitura e de habilidade de compreensão leitora. Se nas aulas anteriores a compreensão leitora dos textos jornalísticos não tiver sido explorada e trabalhada, os estudantes não conseguirão, nessas aulas, identificar as principais informações do texto selecionado, chegar ao seu assunto e, principalmente, posicionar-se em relação ao que foi trazido pelo texto. Trata-se de 2 aulas, então, que, de alguma forma, põe à prova o que foi explorado até este momento e prepara os estudantes por meio do planejamento para uma atividade de produção escrita. Vemos, pois, também, mais uma vez, a exemplo das sequências didáticas do primeiro bimestre, a articulação entre leitura e a produção de textos. E agora vamos nos encaminhar para o terceiro e último momento desse encontro. E aqui, já encaminhando para o terceiro momento, vamos apontar algumas sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas na escola durante as ATBCs, como desdobramento dessa nossa conversa. Então, vamos lá. Professores e professoras, depois de assistirem a essa transmissão e seguindo aí as orientações do seu professor coordenador, vocês terão mais um período aqui, de 45 minutos para pensar no desdobramento dessa pauta.
Assim, sugiro que vocês aproveitem esse tempo para. Então, vamos lá. Selecionar sites que podem ser consultados pelos estudantes, a fim de escolher uma notícia ou reportagem para ler, bem como para que possam ler, né, assim, os comentários postados. Na página 111 do Caderno do Professor, há algumas sugestões de jornais online, né, que nós podemos consultá-los e lê-los para os alunos. Assistir à videoconferência mencionada no material, lá na aula 1, e estudem sobre roda de jornal e leitura compartilhada, como modalidade leitora privilegiada para o desenvolvimento de estratégias de leitura e de habilidades de compreensão leitora. Planejar como encaminharão as aulas e os possíveis ajustes que serão necessários aí a cada turma. E agora, né, para terminarmos esse nosso encontro, vamos recapitular o percurso que fizemos. Nós analisamos 2 aulas da sequência didática 6, né, a fim aí de discutir os procedimentos didáticos necessários à sua realização. Depois, refletimos sobre as habilidades que cada atividade implicava. E, por fim, buscamos compreender a importância de trabalharmos aí com as estratégias de leitura e com as habilidades de compreensão leitora. Finalizando, quero que vocês, né, quero dizer para vocês que foi muito bom estar aqui, compartilhando esse momento de estudo, este aprendizado coletivo. Espero ter contribuído aí para ampliar e aprimorar as reflexões sobre as condições e os ganhos didáticos dessa sequência 6. E peço, por favor, que avaliem esse nosso encontro, tá bem? Tem aqui o link, tem o QR Code que vocês podem acessar para fazer a avaliação. E temos também a bibliografia aqui do nosso encontro. Temos também aqui a bibliografia do nosso encontro, que serviu, né, para nos... Temos também aqui a bibliografia que nos baseamos, que serviu como fonte de consulta e estudo. Agradeço a participação de todos. Espero que no próximo encontro encontrá-los todos muito bem. Muito obrigada, um forte abraço e até lá.